Olá, gente, bem-vindos ao Diversicast. Somos alunos do curso de Pedagogia do 4º período. Eu sou a Suzy. E eu sou a Emily. E hoje a gente vai discutir um tema de extrema importância: a luta contra o racismo e a importância de uma educação antirracista na nossa sociedade. E para nos acompanhar nesse diálogo, temos o prazer de receber hoje o nosso professor Ricardo para brilhantar mais o nosso debate sobre hoje. Eu estou extremamente feliz com esse convite, né? É um convite na qual a gente vai discutir um pouco sobre um tema de extrema importância, não somente para nós que estamos aqui, mas para todos e todas que irão ter a oportunidade de nos assistir. E a gente quer agradecer por estar aqui hoje, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco nesta conversa tão importante e necessária. Então, a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, de onde você veio, sua formação. Isso. Bom, eu venho de uma cidadezinha maravilhosa chamada Rodelas, que fica aqui no norte da Bahia, submédio São Francisco. Sou filho de pais agricultores, né, Maria do Socorro da Oliveira Santos e José Rocha dos Santos, e que com muito esforço, né, promoveram um processo de inserção dentro do âmbito educacional, né? Não foi fácil, assim como todo o percurso. A gente vai conversar um pouco sobre isso, pouco não, muito, espero que sim. Mas eu sou biólogo, né? Tive a oportunidade de me formar enquanto licenciado em Ciências Biológicas pela UNEB, aqui de Paulo Afonso. Logo em seguida fui para Recife fazer pós-graduação, na qual fiz mestrado em Ecologia e posteriormente doutorado em Biociência Animal. Então hoje, com muito orgulho e sem falsa modéstia, eu sou um dos poucos doutores da minha cidade, o que é uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza, principalmente pela falta de oportunidade que nos é revelada à população preta e indígena, né? Mas eu espero que, assim como eu, outros jovens possam se estimular, que eu possa provocá-los, de forma que eles também tenham essa missão, né, de ser doutor fulano, ciclano, que a gente possa conseguir ainda mais promover o processo de educação na nossa sociedade como todo, né? Hoje, atualmente, eu estou professor substituto aqui no Campus 8, em Paulo Afonso, mas eu consegui passar em primeiro lugar, né, lá na Universidade de Pernambuco, e por um lado é bom porque eu vou me efetivar, mas por outro lado é ruim porque infelizmente teria que sair da UNEB, mas apesar do coração assim apertadinho, eu agradeço muito os 6 anos em que eu tive aqui na minha casa, onde eu aprendi, né, a ser um docente, a ser um orientador, a ser um amigo dos meus alunos e das minhas alunas, e é nesse processo em que eu venho permeando, né, esse processo educativo. Sim, que ótimo. E antes de nos aprofundarmos nas questões mais específicas, a gente queria contextualizar, né, a importância desse assunto, dessa pauta que vamos levantar. E a gente queria saber para você, para o senhor, na sua visão como homem preto, né, quais são os principais desafios que ainda enfrentamos na busca por uma sociedade verdadeiramente igualitária em termos étnico-raciais. São vários, né? São várias modalidades em que nós, enquanto pessoas pretas, principalmente, né, pessoas pretas e pessoas indígenas, a gente passa por diversos pontos em que nos é cortada as oportunidades, né? Eu sempre gosto de citar e invocar o feminismo negro brasileiro, principalmente, e aqui eu gostaria de invocar os nomes de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Carla Coutinho e Jamila Ribeiro, porque foram graças a essas mulheres, né, tão potentes em nossa sociedade, que eu venho me inserindo politicamente enquanto corpo negro dentro da sociedade. Então, assim como Lélia Gonzalez ela vem falar, né, sobre a hierarquia social, e aí ela faz um recorte de identidade de gênero e raça, né, a gente sabe que a pirâmide social no Brasil ela é formada por homens brancos, né, no ápice dessa pirâmide, e infelizmente mulheres pretas sustentando esses homens brancos, né? E aí eu trazendo a interseccionalidade de Carla Coutinho, principalmente,
enquanto homem preto, gay, nordestino, né, ao passo que eu sofro a xenofobia, o racismo, a homofobia, né, e aí eu tive até uma conversa interessante com a mãe, né, no momento em que eu sou gay, e aí ela assim, mãe, eu sou candomblessista, e aí ela foi pontuando, são diversos alvos que estão sendo apontados por você. Você tem um alvo do racismo religioso, você tem alvo da homofobia, e hoje estar aqui aos 28 anos de idade, sendo professora de uma universidade, é uma vitória não somente para mim, mas para toda uma comunidade. Sim. Né? Infelizmente, esse parâmetro eurocêntrico que construiu a narrativa do Pindorama, que depois vem a ser construído enquanto Brasil, ele vai sempre colocar o homem branco enquanto o indivíduo padrão a ser seguido, né, a ser o exemplo de uma sociedade. Isso só fazendo recorte de identidade de gênero e raça. Se a gente amplia esses recortes, como por exemplo orientação sexual, religião, classe, a gente observa que principalmente homens brancos, supostamente heterossexuais, ricos, né, e cristãos, eles vão ser oportunizados. Eu sempre trago uma frase comigo que nós, enquanto população preta, né, eu enquanto homem preto, eu nunca tive a oportunidade de negar a oportunidade, né? Então, tudo que foi oferecido para mim, seja por migalhas ou por amplitude, eu agarrei com minhas dentes para poder chegar onde eu cheguei, sem precisar passar por cima de ninguém. Eu tive uma educação de base muito forte de uma mulher preta, né? Toda mulher preta é um quilombo ambulante. Eu tenho uma em casa, né, que me ensinou os valores. Então, por mais que a sociedade, ela a todo momento me visualize enquanto um alvo, um corpo objeto, um corpo a ser rejeitado e excluído, eu fujo a essa lógica racista, né, essa lógica capitalista, e vou vencendo, tenho que me dispor 2, 3, 10 vezes a mais do que esse homem branco que está no ápice dessa pirâmide. Então, assim, são diversas dificuldades que são nos colocadas, a dificuldade do racismo estrutural, a dificuldade do racismo institucional, a dificuldade do racismo recreativo, né? Onde muitas pessoas, tudo agora é racismo. Né? De fato, que bom que a gente consegue reconhecer, que bom que a gente consegue reconhecer que tudo é racismo. E de acordo com a Lei 7.716, é um crime hediondo, ou seja, não é passível de fiança, e o indivíduo que comete o racismo é criminoso, logo ele precisa ser punido nessa sociedade que pune, mas não educa, né? Então, assim, eu permeio entre o âmbito da sobrevivência, da educação, vou tentando ali galgar degraus que eu digo que não é por uma sociedade igualitária, mas por uma sociedade equalitária, né? Por mais que principalmente os poderes públicos ofereçam as mesmas oportunidades, talvez esse governo ele não conheça o perfil social. Eu vou colocar como exemplo, eu que tenho 2 metros de altura, tentando ver para além do muro, né? Sei lá, a Suzy tem 1,70 m. A Suzy é 1,60 m. Então, vamos colocar as duas, 1,95 m, 1,70 m, 1,60 m. E aí o poder público ele vai oferecer 3 caixotes do mesmo tamanho. Sem dúvida nenhuma, sem caixote ou com caixote, eu vou conseguir visualizar para além do muro. Sim. Mas talvez vocês duas não consigam, principalmente por serem mulheres pretas. O que é uma sociedade equalitária? É aquela que consegue perceber o perfil social na qual vocês estão inseridas, verifica que Ricardo é alto, logo não precisa de um banco tão alto para poder visualizar para além do muro, mas Suzy e Emily, elas necessitam de um banco que consigam adequá-la, né, para ver além do muro. Se ajustar. Então é uma sociedade mais igualitária, né? A igualdade de oportunidades ela não existe a partir do momento em que a gente vive numa sociedade que, por exemplo, pensa em meritocracia, né? Isso é uma lombada dessa sociedade branca, patriarcal e capitalista, né? Então a gente deve sempre permear pelo âmbito de uma sociedade igualitativa, né?
uma sociedade que traga, que perceba o perfil social e consiga oportunizar de maneira equalitativa. Sim. Você falou sobre racismo recreativo e eu acho que é algo que muito pertinente na nossa sociedade, que a gente vê todos os dias, né? Principalmente agora nas redes sociais, né? E muitas vezes a falta de conhecimento e sensibilidade, né? Pela questão racial, sobre a questão racial, pode levar a ações involuntárias ou não, né? E levar à perpetuação de estereótipos, né? Então, como podemos lidar com essas situações e promover um diálogo construtivo para a mudança? Perfeito, né? Falar sobre o racismo é expor uma fratura, né? Você caiu e você manteve uma fratura exposta. Vai doer, e muito, né? E vai doer tanto naquela pessoa que sofre o racismo quanto naquela pessoa que promove o racismo. A Grada Quilomba, no seu livro Memórias de Amputação, ela vai dividir o racista em diferentes identidades. A primeira delas é a negação. Vocês podem perceber que qualquer pessoa racista, quando ela comete um racismo recreativo, por exemplo, o que é o racismo recreativo? E aí eu vou invocar o doutor Adilson Moreira. É quando a gente torna recreativo a dor do outro. Danilo Nomélio, né, professor aqui da UNEB, uma vez indagou o seguinte: qual é a menor dor do mundo? E aí fez aquele silêncio em sala de aula, e aí ninguém soube responder. A resposta é: a menor dor do mundo é a dor do outro, porque eu não sinto, né? Então, quando a gente torna recreativo, ou seja, eu utilizo a dor do outro para se tornar uma piada, aí, e utilizando a raça nesse caso, aí eu tenho um racismo recreativo. De forma involuntária, né? Eu não pensei, apenas falei, né? Ou de forma voluntária. Isso, de forma consciente. Né? De forma consciente. Os dois estão inseridos dentro de um contexto estrutural. A gente naturaliza o machismo, a homofobia, o racismo, né? Então, falar sobre essas questões e você chamar a atenção desse indivíduo, dessa indivídua que foi racista, a primeira coisa que ele vai fazer: não, foi só uma brincadeira. Então, ele vai negar esse comportamento, né? Ao passo que ele nega esse comportamento, e aqui eu não posso dizer porque assim, existe aquele grupo do movimento negro indígena que vai para cima. Você foi racista, blá. E existe aquele outro grupo que não, vamos educar essa pessoa porque ela não tem culpa, né? Então assim, eu ainda tenho paciência de chegar nessa pessoa e falar: olha, evite esse tipo de termo, né? Porque é um termo de cunho racista, é um termo de cunho machista. Só que eu não posso impedir que um colega do mesmo movimento vá para cima da pessoa que foi racista, porque é uma violência. Essa pessoa se sentiu violentada. É um crime. É um crime, né? Então é necessário que a gente, sem medo algum, fale sobre racismo, fale sobre machismo. Por muito pouco mulheres estão sendo mortas porque o homem acha que é proprietário da mulher, da carne, né? Objetifica a mulher da mesma forma que objetifica o negro, o indígena, hipersexualiza. E para ele é natural você agir dessa forma. Então, esse comportamento, né, inconsciente ou consciente, ambos estão dentro de um processo de racismo estrutural que precisa ser exposto, que precisa ser discutido para que a gente possa reduzir as consequências dessas violências. Sim. E nessa tentativa, né, de educar uma sociedade que é estruturalmente racista, a gente agora está ouvindo falar muito sobre a educação antirracista, né? Ela tem ganhado destaque na busca pela superação, né, na luta antirracista. Então, para você, o que significa ser um educador antirracista e como a educação pode contribuir para a desconstrução desses estereótipos e preconceitos? Eu, antes de responder essa pergunta como um todo, eu gostaria até de chamar a atenção para o fato de que Ricardo Nadu nem sempre teve esse pensamento da descolonização, né, do antirracismo. Né? Ricardo é uma pessoa que não se entendia enquanto um homem preto na sociedade que a todo momento tenta
ceifar a vida, né? Olha, você não pertence aqui, né? Até porque em Rodelas eu não sofri tanto, eu sofri racismo, mas não sofri tanto ao ponto de, poxa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, a partir de 2012, eu acho que o primeiro start, eu acho não, com certeza, o primeiro start que aconteceu na minha vida foi quando eu li Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro. Acho que foi ela que abriu as portas. O que é uma educação antirracista? E aí todo mundo usa aquela frase da Angela Davis, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tem uma parte da branquitude. O que é a branquitude? São todos os brancos? Não, é um sistema na qual brancos, né, acríticos, se utilizam dos seus privilégios para poder dar continuidade a esse sistema racial, né? Esse sistema que vai excluir determinado grupo em decorrência da sua raça. E tem essa parte dessa branquitude que pegou para si, né, esse símbolo do antirracismo, de que eu sou o herói, o salvador da pátria. É um símbolo de Princesa Isabel, né, que por muitos anos, no 13 de maio, a branca, a fada sensata, foi lá e libertou a população preta indígena do processo escravocrata. Ela é a salvadora. A salvadora da pátria. Hoje a gente tem esse entendimento que não, 13 de maio, a gente deve comemorar a vida, a trajetória dos pretos e pretas velhas, né? O que é ser um antirracista? É trazer, né, essa vivência política, essa vivência crítica, essa vivência de luta, essa vivência de resistência para a sociedade como um todo, informar que o racismo é crime, o porquê, quem criou o racismo, trazer para dentro de sala de aula através da literatura africana, através da literatura indígena. Evidenciar, né, essas vozes, né? Evidenciar essas vozes que por muitos anos foram silenciadas, né? A gente passou por um processo de apagamento intelectual, de silenciamento. Gente, hoje não mais, eu percebo com os meus estudantes, quando eu pergunto, eu sou da geração de 94, eu não sou tão velho, mas quando eu pergunto, por exemplo, o que foi que vocês viram sobre a história da população preta nas escolas? Ah, professor, eu vi que a galera de África e tal, descendente de rei, isso me dá um alívio porque eu percebo que alguns profissionais de educação têm, né, tentado mudar a história do Pindorama com as diversas etnias indígenas, com mais de 3 milhões de pessoas indígenas antes da invasão das caravelas portuguesas, né, com as etnias Jeje, Nagô, os bandos que foram infelizmente sequestrados, mas que construíram uma nação do mundo como um todo. Nós somos descendentes de diversos impérios, como o Império de Oió, como Kemet, né, que era o conhecido como Antigo Egito, né? Foi a população preta que inventou a agricultura, a arquitetura, a medicina. Infelizmente, principalmente a Grécia usurpou as ideias, né, de diversos pensadores intelectuais africanos. Então, recontar essa história, né, trazer essas vozes, dar visibilidade para essas vozes, também é participar de um processo antirracista. Com certeza. Imagina vocês pedagogas, né, com suas crianças, trazendo a literatura infantil que não seja Monteiro Lobato, por favor, mas trazendo autores e autoras indígenas, autores e autoras pretos e pretas, né, para que a gente possa aí recontar essa história. A gente deve sair desse corpo de objeto que foi analisado para o corpo de sujeito que vai analisar sua própria história. Isso também é ser contar sobre a história. Contar sobre sua própria história. E professor, e nessa sua trajetória como educador, você acha que você se sente sozinho nessa trajetória? Você acha que tem um grupo de professores brancos que eles têm essa vontade de contar essa verdadeira história? Aqui não é não. Como assim, ser realista? Então você se sente sozinho nessa caminhada? Muito. Ainda é uma luta, né? Exercer isso. É uma luta que é cansativa porque você está arrastando um bonde sozinho. Então, assim, você fica sobrecarregado. A princípio, quando se pensa, por exemplo, nas leis 10.679 e 11.645, que vão abordar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, os cursos de licenciatura, na verdade, todos os estabelecimentos de ensino, na UNED a gente só tem os cursos de licenciatura. Então, pedagogia, aqui na UNED, por exemplo, pedagogia, biologia, matemática. Então, por exemplo, no meu curso, quem é que vai falar sobre a história da população preta indígena?
Sempre a pessoa presa. Aí é onde a gente pega, por exemplo, uma armadilha que não foi criada por Djamila Ribeiro, mas criaram para ela sobre o lugar de fala. Que muita gente diz assim: o racismo não é o meu local de fala. É se isentar da responsabilidade de tentar construir uma sociedade. Eu não preciso conhecer, eu não preciso aprender, nem preciso falar sobre. As pessoas confundem, por exemplo, local de fala, local de escuta e representatividade. É óbvio que numa discussão sobre racismo, eu vou dar um exemplo. Estamos falando sobre mulheres indígenas que estão sofrendo silenciamento, mulheres pretas que estão sofrendo silenciamento. É óbvio que um homem branco jamais deve representar essa pauta. O local de fala dele é necessariamente se perceber como uma pessoa que pode corroborar com essa violência. Né? Uma vez que ele se percebe nesse local, aí ele faz o local de escuta. Poxa, como é que eu posso me tornar um aliado dessa luta? Né? E aí ele vai aprender com essa população que majoritariamente vem sofrendo diversas violências. Então, assim, aqui na UNEB são poucos professores. A gente tem um centro, para quem não sabe, o Alpará, que vai lidar, claro, com as questões de território, são dos territórios indígenas, quilombolas, mas eu me percebo assim um pouco só. E até a quantidade de alunos, se a gente vê, só são alunos negros, né? Alunos indígenas que se interessam. Exatamente. No movimento também. Né? Então é como se tivesse um medo de se expor, né? Como se fosse uma coisa que e aí envolve política, claro, política partidária, não, gente. Claro, é como você falou, é expor uma fratura mesmo, né? Você tem que, é necessário, hein? Infelizmente, olha, eu digo infelizmente porque assim, uma fratura exposta deve ser uma dor horrorosa, nunca tive. Mas é necessário a gente expor, né? Discutir e criar propostas pedagógicas para que a gente detecte em nossa sala de aula. Um aluno, eu estava conversando nesse instante, e digo, gente, vocês já foram fazer a supervisão? Ainda não, vocês vão se deparar muito com crianças viradas, com crianças gays, né? E como é que vocês vão lidar com as diversas violências que essa criança vai sofrer? Eu fui essa criança e eu não fui assistir. Eu sofri diversas violências física, moral, psicológica, que aí todo mundo reduz no que se chama de bullying. Nem tudo é bullying, a gente precisa nomear as coisas, né? Então já fui abusado fisicamente, psicologicamente, e não tinha um educador que olha, não, né? E quando eu falo não é você punir o agressor, mas é você educar. Né? Por que não pode fazer isso? Né? Ensinar essa criança. Assim, inclusive eu vou aqui para vamos lá, gente, né? Participar dessa luta também dentro da UNEB, porque é necessário que esse ponto, né, possa crescer. A messa é grande por seus operários, né? Precisa de operários para atuar nesse ano. E é necessário até mesmo que a formação universitária nos prepare, né, para esse âmbito de atuação, para esse acolhimento também. Eu vejo que talvez não haja na nossa formação o que nos prepare para isso, né? Então vai muito também da nossa própria consciência, empatia. O interesse que vem de todos, não só de grupos específicos. Sim, olha, que bom vocês tiveram um professor maravilhoso, né, chamado Ricardo. Mas assim, que bom que vocês tiveram a oportunidade de ter uma disciplina sobre história e cultura afro-indígena, né? Que bom que vocês não vão mais perpetuar essa história não contada, né? Deixar à margem, por exemplo, Dandara dos Palmares, Aquatune, Teresa de Benguela, Tibira, né? E tantas outras pessoas que construíram essa civilização, né? Construíram esse país. Chegou a hora da gente parar de homenagear, e principalmente Paulo Afonso, né? Eu fiz um projeto com uma turma de biologia, é um projeto de investigação sobre ruas, avenidas e travessas que homenageiam pessoas, né, que provocaram diversas violências, seja ditadores militares, né, na época mais sangrenta, uma das épocas mais sangrentas que a gente teve no nosso país, seja o racismo, né? Então assim, a gente tem, por exemplo, Travessa dos Bandeirantes aqui em Paulo Afonso, né? Quem foram os muitas ruas têm nome de ditador. Quase todas elas.
Né? Então, assim, fazer esse trabalho e expor para a sociedade. A gente está dentro de uma sociedade que construiu um muro, né? Para separar a caixa rica da caixa pobre de Paulo Afonso. Então é necessário, e que bom que esse muro ainda está em pé, porque a gente precisa falar sobre esse muro também. Sim. Não é vergonha, é da gente ver o que nós, enquanto humanos, somos capazes de fazer para não repetir. Sim. Sim. Ainda sobre educação, qual é o impacto positivo da presença de estudantes negros nas universidades para a sociedade como um todo? Nossa, foi e é um impacto muito significativo, né? Eu entrei na UNEB em 2011, já tinha uma grande parte de estudantes negros, né? Quando a gente vai revisitar a história do processo de como essas universidades elas se tornaram mais coloridas, eu digo mais coloridas porque a universidade era formada principalmente por pessoas brancas e ricas, né? Afinal, foram os primeiros cotistas, para quem não sabe, foram as pessoas brancas aqui no Brasil, né? Sem pudor algum. Então, falar sobre a inserção de pessoas pretas indígenas nas universidades e verificar essas pessoas galgando cada vez mais as suas trajetórias é de extrema importância para nós que já estamos aqui, para outras crianças que pretendem estar também. Então, é muito significativo, né, essa inserção dessas pessoas nas universidades. E agora falando um pouco sobre as cotas. As políticas de cotas raciais são eficazes na promoção da inclusão e da equidade das instituições do ensino superior. E por quê? Você acha que a política de cotas elas são eficazes na promoção da inclusão e da equidade? Sim, né? É uma ação afirmativa, né? Se vocês me perguntarem hoje, por exemplo, eu sou só a favor das cotas? Completamente, mas ao mesmo tempo eu penso, sou a favor das cotas, mas a gente precisa injetar dinheiro na educação básica, a gente precisa formar crianças capazes de, se esse vídeo for assistido pelos empresários, eles vão me cancelar na internet. Mas eu sempre digo, se no Brasil tivesse uma lei que vetasse a construção de escolas particulares e que ao invés de ter escolas particulares, esses empresários investissem na escola pública, nós teríamos um dos melhores ensinos no mundo. Para vocês terem noção, o Brasil, aquela história, o Brasil precisa ser estudado pela NASA. Com pouco incentivo, né, financeiro, o Brasil é um dos países que produzem uma das melhores ciências do mundo, né? Então, se a gente parasse de pagar, e você, pai e mãe, né, parasse de pagar 8 mil, 10 mil reais numa escola anglo-americana, não estou dizendo não, é só uma realidade. Nessas escolas que bilíngue, né? Meu filho, Pietro está fazendo francês de tarde, natação de manhã, né? Enquanto isso, o filho de Priscila não, o filho de Joana lá na periferia, de manhã tem que ajudar a mãe a vender doce no sinal, para de tarde ver se consegue aprender alguma coisa, né? Então assim, é bom explicar inclusive o que são as cotas raciais e barras sociais, porque muita gente ainda tem dúvidas, né? O porquê que foi criado, né? E quem criou. Por mais que foi sancionado, né, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é importante que a gente mencione nomes como de Abdias Nascimento, né, o doutor Abdias Nascimento, que desde a década de 40 que vem já denunciando o genocídio do negro brasileiro, e se percebe no ano de 2002 que menos de 1% das universidades, na verdade, que menos de 1% da população preta estava dentro das instituições de ensino superior. Então faz-se um estudo para verificar a causa, né? Percebe-se que a população preta, majoritariamente, ela é a que mais está presente no ensino público. A gente sabe que, infelizmente, o ensino público do nosso país, ele não é tão... Ele é bom, mas não tão bom quanto o ensino particular.
particular. Então, era irreal você colocar uma criança de uma escola particular para competir com a escola pública, né? Para entrar ou para ingressar dentro da universidade. A gente precisa criar as cotas raciais. Isso em 2002, na UNB, Universidade de Brasília. Então, a princípio, as cotas raciais elas foram adotadas para que essas pessoas de escola pública, majoritariamente pretas, competissem entre elas, né? E aí começa o processo de iniciação, né, dessa população preta e indígena nas universidades. Em 2013 a gente tem a Federal do Rio de Janeiro, em 2004 a UNEB se torna a primeira universidade no Nordeste a adotar essa medida. Só em 2012 é que Dilma ela vai sancionar enquanto lei federal que todas as universidades adotem o sistema de cotas, aí a gente muda, cotas raciais / sociais. Porque você que está nos ouvindo pode dizer o seguinte, mas existe branco pobre. Sim, com certeza, né? Então, inclusive esse branco pobre também vai ser beneficiado por esse sistema. Lembra quando vocês vão lá fazer o vestibular, o Enem, vocês vão responder meio de pergunta, quantas pessoas moram na sua casa, se tem banheiro, questionário socioeconômico. Né? O perfil socioeconômico desses estudantes. Isso é o governo fazendo a investigação sobre, poxa, essa criança, ela se declara enquanto branca, mas é uma criança pobre, né? É uma criança que não consegue concorrer diretamente com a criança de uma escola particular. Então ela também vai ser beneficiada. Então cerca de 50%. É uma análise bem grosseira, né? Isso vai depender de universidade para universidade, até porque cada um é autônomo. Mas eu dou um exemplo, 50% das vagas em um curso, ele vai ser direcionado para ampla concorrência, 50% vai ser direcionado para cotas raciais / sociais. Né? Desses 50%, eu vou tirar uma parte para a população preta, haja visto que, infelizmente, classe define cor, e a gente sabe que, principalmente a população preta e indígena, são os mais pobres nesse país, são os que mais vivem em periferia. Então, desses 50% separados aqui, sem se dar concorrência, ele vai ser direcionado para a população preta e indígena. A UNEB, ela ainda vai se tornar pioneira porque ela vai pensar em alunos com espectro do autismo, alunos com pessoas ciganas, pessoas trans. E eu lembro que na época, mas por que está abrindo cotas para essas pessoas? Aí eu citei como exemplo a pessoa trans, a travesti, né? Se vocês pararem para pensar quantas vezes vocês foram atendidas por uma travesti, até mesmo em um balcão de recepção que vende, sei lá, alicate ali na feirinha. Quantas vezes vocês foram atendidas por uma médica travesti, né? Ou por um homem trans? Raramente, porque essa pessoa, ela senta para conversar com sua família e se revela enquanto pessoa trans, ela vai ser expulsa da sua casa. Ela vai sofrer violência, ela vai sofrer abuso sexual na escola, violência física na escola, ela vai preferir sair desse âmbito escolar para se prostituir, porque é o único ganha-pão dessa pessoa, né? Eu almejo do fundo do meu coração ver uma Érica Hilton, por exemplo, que hoje é nossa deputada federal, se tornar uma presidente no futuro, né? A primeira mulher trans no mundo, eu acredito, a se tornar presidente, porque é uma mulher trans de inteligência assim, que eu admiro muito, a eloquência, fala uma rapidez, mas com uma dicção maravilhosa, domina todos os assuntos, né? Enquanto que muita gente branca, medíocre, está ocupando os mesmos espaços que não tem texto, né? Então assim, aí vem a galera, mas cota é esmola. Eu digo, não, foi esmola quando no dia 14 de maio de 1888, né, dia após a abolição da escravatura, o governo adotou uma política de eugenia e chamou diversos brancos da Europa Ocidental para morar no Brasil, né, com o intuito de embranquecer o nosso país, porque, de acordo com a Itália, o país miscigenado era faltado ao seu desenvolvimento. Então, essas pessoas da Europa Ocidental, elas ganharam terra, elas ganharam direito à saúde, elas ganharam direito à moradia, à educação, enquanto que pessoas pretas e indígenas foram escorraçadas, né, sem nenhum tipo de acesso a direito civil. Se alguém chega para vocês, a partir de hoje fala, cota e esmola, aí você diz, já foi, né, em 1888. Hoje é uma ação afirmativa que
tenta tentar reduzir as consequências desse sistema de escravidão que por muitos anos impediu que o acesso à educação dessas pessoas, né? Então, as cotas raciais, elas são de extrema importância, mas eu entendo que a gente também precisa engajar no financiamento na educação básica, na educação ali, o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Mais um. Então, a gente separou. Como a experiência universitária pode contribuir para a formação de lideranças negras e agentes de mudança na sociedade? Olha, de diversas formas, né? E até um link dessa pergunta com a outra, porque o governo cria uma política de inserção, mas ele também tem que pensar uma política de permanência. Sim. Tudo bem, a gente botou essa população na universidade, né? Mas a gente não precisa de política de permanência de forma bolsas, por exemplo, né? Bolsa de iniciação científica, bolsa de extensão, bolsa de pesquisa, ofereça bolsa para essas pessoas. Porque a UNEB, por exemplo, que fica no sertão da Bahia, ela atende a população de Rodelas, Abaré, Jeremoabo. Muitas dessas pessoas, elas têm que sair das suas casas, os pais, aqueles que têm a oportunidade dos pais financiarem, mas aqueles outros que precisam trabalhar o dia inteiro, muitas vezes não tem tempo de estudar. Então, assim, poxa, vê lá, eu fui um aluno bolsista, né, de cedo. Então, por muitos anos eu tive uma mãe que conseguiu ali com muito afinco me sustentar na universidade. Mas foi um alívio danado para quando saiu a minha primeira bolsa de iniciação científica. E aí, inseriu essa população, adotou a política de permanência, agora vamos trazer a visibilidade para esses jovens, né? Para esses adultos. Visibilize a voz, de forma que essas pessoas sejam reconhecidas, né? Até mesmo enquanto influências digitais, né? A gente está vendo muito na era do digital, né? Todo mundo está lá, As mídias, né? Acordando de manhã com a cara feia, amassada, bom dia, né? Todo dia fachada. Mas assim, tem uns que, poxa, vão falar sobre um assunto que é necessário para que a gente aprenda, para que a gente, poxa, nunca pensei nisso, mas agora me influenciou de verdade. Esse é o verdadeiro influenciador digital, não aquele que para todo mundo ver, abusa sexualmente de uma mulher, acha bonito, todo mundo aplaude e depois ninguém está vendo, né? Ninguém liga para as consequências, porque a gente sabe que isso se chama penal brasileiro e é um pouco falho. Mas assim, insira, permaneça e visibilize a voz desses jovens. Dê espaço, oportunidade. Dê espaço, dê oportunidade, exatamente, para que esses jovens possam aí crescer e se tornar, não mártires, mas se tornar uma voz ativa, né, para a sua população, tanto a comunidade negra e indígena quanto a universidade como um todo. Sim, que ótimo. Então, a gente sabe que essa luta é uma luta contínua e de todos, né? E nós esperamos que essa conversa tenha contribuído para ampliar mesmo, não só a voz da pessoa preta, mas chamar para a luta mesmo, né? Para que tenha contribuído para ampliar nossa consciência, nossa conscientização sobre o assunto e inspirar ações e mudanças positivas em nossas vidas e nossas comunidades, né? Nós esperamos que a nossa conversa, que a nossa discussão de hoje sirva para isso, para que a gente continue a se educar, a buscar conhecer, né? A questionar, a ouvir as vozes marginalizadas, a dar espaço a elas e agir em prol da luta, né? E que nós possamos construir novas gerações, né? Através da educação, que nossas próximas gerações venham a ser mais ouvidas, que tenham mais oportunidades e que tenham seu espaço, né? Então, que nós sejamos luta e resistência também, né? Sempre. Então é isso, obrigada. Olha, essa
finalizar, deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo, né? Ah, eu falava para o professor Ricardo falar sobre racismo, eu vou tirar uma dúvida também. Eu tiro uma boa. Mas leia, gente. Tome vergonha na cara de vocês. Procure também. Olha, vocês, a universidade, nesse TikTok, o dia todinho, para um tempo para pesquisar sobre epistemicídio, interseccionalidade, racismo estrutural. Leia autores, autores negras, indígenas, pessoas trans. Pare de querer tudo mastigado. Eu mastigo para os meus estudantes, para os meus amigos e amigas, né? Eu com todo carinho vou tirar sua dúvida, mas eu vou dizer embora. Leia, estude. E não é uma leitura difícil. Vocês em um minuto em um vídeo, mas também saibam procurar também, vocês conseguem pelo menos aprender um pouco, tá? Eu gostaria de agradecer pelo convite e já estou esperando uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada, professor.